Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Discipuladora. Você e na sua casa, vamos adorar o Senhor juntos. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nós estamos hoje começando na nossa Escola Bíblica Discipuladora mais um estudo que vai falar sobre encontros com Jesus, baseado no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, e com certeza será uma grande bênção. Vamos falar sobre encontros com Jesus. Você já teve um encontro com Jesus? O que esse encontro já causou na sua vida? Ou até mesmo se você ainda não teve esse encontro, eu tenho certeza que Deus trouxe você aqui para falar profundamente ao seu coração. Hoje vamos falar sobre o encontro para o novo nascimento, baseado em João capítulo 3, do versículo 1 a 36, que vamos caminhar nesse texto e vamos discorrer acerca do encontro de Jesus com Nicodemos. E é interessante que Nicodemos é um personagem bem peculiar. Nicodemos, ele tem algo particular e que cabe bem dentro talvez até da sua história, do seu contexto, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E a primeira coisa que eu quero fazer, a pergunta para você nessa noite, nessa escola bíblica discipuladora: você já teve um encontro pessoal com Jesus? Você já se encontrou com Jesus? Ou você é apenas mais um religioso? Ou você tem apenas tradições? E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, vamos estudar na Palavra de Deus e com certeza Deus vai nos abençoar tremendamente. Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Discipuladora. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso pensar sobre esses encontros com Jesus, e tratando-se do encontro de Jesus com Nicodemos, quem era Nicodemos? Como podemos ver na vida de Nicodemos um homem que ele era religioso, ele era conhecido como um arcon.
Arcon no termo grego daqueles dias, era um homem principal, era alguém que era líder dentro daquela sociedade, alguém que tinha uma expressão, e por isso eles chamavam essa pessoa de Archon, e esse Archon, ele tinha essa figura de ser alguém que era instruído, que alguém que era culto, tanto na lei que estava ali na cultura grega, romana, como na lei também judaica. Por isso que, quando nós olhamos para a vida de Nicodemos, ele vai ter com Jesus, ele não vai ter a qualquer hora, ele vai no final do dia, e precisamente à noite. E me chama a atenção porque provavelmente você pode observar no capítulo anterior que Jesus está fazendo milagres, Jesus está fazendo grandes coisas, Jesus está trazendo palavra viva para aquele povo, e Nicodemos é ali um que está assistindo, está ouvindo, está prestando atenção, avaliando todas as coisas, até que chega de noite e provavelmente Jesus, ele está ali e Deus sabe de todas as coisas. Nicodemos vai ter com Jesus, e nós podemos ver que Nicodemos, ele é citado na Bíblia em alguns momentos. Ele é citado lá em João 19, vai falar sobre o episódio que há uma confusão, e Nicodemos, ele vai sendo relatado e falando assim, cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens, cuidado com o que vocês estão querendo fazer. E ele está ali dentro desse contexto onde Jesus é mencionado, onde está ali. Outro momento também que Nicodemos ele tem com Jesus é no momento em que ele vai, e o famoso texto bíblico que nós vamos estudar, que é João 3,16, que Jesus chega para Nicodemos e diz que é necessário ele nascer de novo. Mas também tem aquele momento que Jesus morre e o seu corpo vai ser sepultado, e ele junto com José também vai ali cuidar. E mais na frente nós vamos ver também que Nicodemos aparece. Por quê? Porque houve um momento na vida de Nicodemos em que ele para se encontrar com Jesus. Ele parou ali naquela noite para se encontrar com Jesus e nascer de novo. Então é muito importante nós observarmos que há princípios para eu encontrar com Jesus. Há coisas que o próprio Nicodemos ele observa e que nós podemos observar fazendo uma exegese, uma hermenêutica desse texto, para que eu possa entender, compreender o que eu devo fazer para que quando eu me encontrar, ou se eu já me encontrei com Jesus, seja algo que eu possa avaliar e falar assim, realmente eu não sou apenas um religioso, realmente eu não sigo apenas tradições familiares, mas realmente eu encontrei com Jesus. Então, o primeiro ponto que eu quero falar, como nós somos estudiosos da Bíblia, de falar por pontos, falar de uma forma sistemática acerca do estudo da Bíblia, é que Nicodemos, ele, para encontrar com Jesus, ele supera as suas barreiras pessoais. Isso está lá em João 3, versículo 2, diz assim, ele veio à noite a Jesus. Ele veio a Jesus de noite. E interessante que esse de noite são, provavelmente, naqueles dias hoje, muita coisa acontece à noite. Muitos cultos acontecem à noite. Muitas celebrações acontecem à noite. Muitas festas familiares acontecem à noite. Mas naqueles dias não havia energia elétrica. Não havia tecnologia que tinha hoje. À noite, naqueles dias, muitos não faziam programações. Quando ia fazer alguma coisa à noite, muitas vezes era para fazer coisa errada, ou até mesmo para se esconder de qualquer contexto. Mas o texto diz que Nicodemos vai até Jesus à noite, e ele realmente poderia observar. Observe a vida de Nicodemos. Ele era rico, ele era religioso, ele era importante e ele era influente. Mas Nicodemos superou o medo, superou o preconceito, superou a tradição religiosa, ele superou todo o contexto social. Para quê? Para ir com Jesus. Quantos hoje, meus queridos, você que está me assistindo aí, participando dessa escola bíblica discipuladora, quantos hoje têm barreiras, têm traumas, têm medos e não querem ter esse encontro pessoal com Jesus?
tem medo do que vai acontecer no dia de amanhã. Então o primeiro ponto que eu preciso olhar aqui na vida de Nicodemos é que ele superou as barreiras, ele passou por cima daquilo que poderia ser empecilho para que ele pudesse ter esse encontro com Jesus, e esse encontro com Jesus fosse de qualidade, fosse algo realmente. Meu querido, Jesus entende as pessoas. Você pode repetir comigo? Jesus entende as pessoas. Jesus, ele entende você. Jesus não ficou questionando por que ele não procurou de dia. Por que Nicodemos não foi na hora que os outros estavam? Por que ele não foi lá a hora que todo mundo estava lá fazendo as interrogações e assim por diante? Não. Jesus, ele compreendia aquele momento de Nicodemos, que Nicodemos estava vencendo barreiras, Nicodemos estava superando as barreiras impostas para aqueles dias. Então, meu querido, primeiro ponto, para que eu possa me encontrar com Jesus, e esse encontro seja um encontro de qualidade, seja um encontro que vai me levar a nascer de novo, eu tenho que superar as barreiras. Jesus compreende você. Talvez hoje você está aí na sua casa e você nunca pôde parar e avaliar e até mesmo entregar a sua vida para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, Ele está aí na sua casa agora. Ele está chegando através da minha voz aí ao seu coração. O Espírito de Jesus, Ele está movendo no seu coração para que você possa ter esse encontro pessoal com Ele e Ele possa tirar todas as dúvidas, todos os medos, quebrar todas as barreiras, quebrar todas as tradições que possam te impedir de crescer em Jesus. Segunda coisa que nós vemos nesse texto de João 3, versículo 3 em especial, diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Outro ponto que Jesus diz aqui para Nicodemos, um homem muito estudado, muito culto, muito cheio de sabedoria, tanto sabedoria religiosa como sabedoria daqueles dias da sociedade. E aí entra o segundo ponto: seja uma pessoa simples. Jesus fala a Nicodemos de uma maneira simples. Jesus chega para ele e fala assim, o evangelho é simples. Meu querido, olhe para cá, por favor. Jesus é simples. Jesus é simples. Ele é normal. Seja original, seja você. Jesus não quer que você chegue para Ele cheio de normas, regras, metodologias, cheio de tradições e trate Deus como muito distante, muito longe de você. Às vezes muitas pessoas quando vão até fazer uma oração para Deus e fala como se Deus estivesse muito longe, muda a tonalidade de voz, coloca até uma roupa entre aspas, como se isso fizesse diferença diante de Deus, que tem que ser assim, tem que ser assim. Deixa eu dizer uma coisa para você, seja simples. No seu encontro com Jesus, o que Ele espera de mim e de você é que sejamos pessoas simples. A simplicidade, ela faz com que a gente alcance aquilo que é sobrenatural. Teologias são complexas e muitas vezes erradas. Eu vou repetir para você, teologias são complexas e muitas vezes podem estar erradas. Algumas podem até estar certas, mas muitas estão impedindo as pessoas de ter esse encontro com Jesus, de conversar com Jesus. Meu irmão, meu querido, que me participa dessa escola bíblica neste momento, deixa eu dizer uma coisa para você, não importa o estado, a maneira, como que você está vivendo, Jesus, Ele quer sentar com você, conversar com você, do jeito que você está, do jeito que você é. Por quê? Porque Ele quer você mesmo. Ele não quer você um pouquinho, Ele quer você todo. E essa simplicidade faz toda a diferença nesse encontro com Jesus. Ele quer que você não fique cheio de regras e normas, mas Ele quer que você encontre o reino de Deus. Por isso que Ele disse, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha só, Jesus não pregou teologia, Jesus não pregou tradições, Jesus pregou o reino de Deus. Jesus pregou o reino de Deus, porque o reino de Deus não é por tradições, o reino de Deus não é por dogmas religiosos, o reino de Deus é que Cristo Jesus veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados e trouxe o plano de salvação na pessoa dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
seja simples. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode repetir comigo? Jesus é simples. Jesus é simples. Nós que complicamos. Muitas vezes, nós pastores, igrejas, dogmas, isso e aquilo, complicamos. Mas Jesus é simples. Jesus é simples. Religião, muitas vezes, complica. Mas Jesus satisfaz. Você pode dizer comigo? Jesus satisfaz. O terceiro ponto que eu quero estudar com você nessa noite, está lá em João 3, versículo 4 e 5, que diz assim: perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O encontro com Jesus te levará a um outro nível. O terceiro ponto nosso é: entre na dimensão do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Foi o Espírito Santo de Deus que preparou esse momento nosso. Foi o Espírito Santo de Deus que moveu o seu coração. Foi o Espírito Santo de Deus que tocou em uma pessoa para mandar para você essa mensagem, ou inquietou você para parar, para que você deixe de ser apenas um religioso e para que você tenha um relacionamento pessoal com Ele. É o Espírito Santo que move. Por isso que Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Ajudador, que ensinará vocês acerca de toda a verdade. Não é acerca de uma verdade, mas é acerca de toda a verdade. Então, olha o que diz, vai estar aí no seu vídeo, Napoleão Bonaparte. Ele escreveu isso assim: Alexandre, César, Carlos Magno, ou até eu mesmo, Napoleão, fundamos impérios à base do nosso gênio, mas só Jesus fundou o seu reino à base do amor, e até hoje milhões de pessoas morreriam por ele. Olha que maravilha! Napoleão Bonaparte, um grande estadista, um grande conquistador, ele olhou para Alexandre, ele olhou para César, ele olhou para Carlos Magno, e ele disse: todos esses homens, inclusive eu, fundamos o nosso reino em cima da força e do nosso gênio e das nossas posses. Mas Jesus foi o único que fundou o seu reino à base do amor. Foi o único que os seus discípulos morreriam e ainda continuam prontos para morrer por ele. Então, isso tudo é possível como? Na dimensão do Espírito Santo. Essa dimensão que nós fazemos não pela nossa força, mas pela força do Espírito Santo em nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode vir praga, pode vir pandemia, pode vir doença, pode vir enfermidade, mas aquele que anda na dimensão do Espírito Santo, ele vencerá todas as coisas, ele passará por cima de todas as coisas, ele vai sair do outro lado mais do que vencedor. É isso que faz diferença, essa dimensão do Espírito de Cristo em nós. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dizer isso para quem está ao seu lado aí, na sua casa. Você pode abraçar ele e dizer assim: nós precisamos andar na dimensão do Espírito. O encontro com Jesus nos leva a viver nessa dimensão. Quarto ponto, Jesus ele vai falar lá em João 3,10. Ele diz assim: disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Por que ele não entendia? Por que Nicodemos? Gente, para pensar um pouco. Nicodemos era mestre da lei, Nicodemos era tido como um dos principais de Israel, era um homem muito culto, muito religioso, mas não compreendia a simplicidade daquilo que Jesus estava falando para ele. Por quê? Porque nós precisamos, para ter um encontro genuíno, pessoal com Jesus, nós precisamos renunciar à religiosidade e à superficialidade, aquilo que é superficial, que hoje está aí. Nós precisamos renunciar à religiosidade. Quantas pessoas hoje estão naufragadas na fé, porque estavam apoiadas em homens, apoiadas em igrejas, em denominações, apoiadas em tradições familiares. Mas é necessário, nesse encontro com Jesus, renunciar a tudo isso. Para quê? Para que você possa
encontrar e descobrir que Jesus é profundo. A fé em Jesus não é mais uma religião. A fé em Jesus é a própria vida de Deus em nós. Jesus é profundo, o relacionamento é profundo. Olha só o que Gilberto Gil e Cazuza escreveram uma música, e eles fizeram um poema dentro dessa música, olhando para o Rio de Janeiro e olhando para o Cristo Redentor que estava lá. Ele disse o seguinte do refrão da música: estrado o teu Cristo, estranho o teu Cristo, Rio, que olha tão longe, além, com braços abertos, sempre abertos, mas sem proteger ninguém. O que Gilberto Gil e Cazuza estavam falando? Que aquele Cristo que está lá com os braços abertos, por que ele não protege as pessoas? Por que ele não faz nada? Sabe por quê? Porque não é o Cristo de Deus, não é o Jesus de Deus. O Jesus de Deus, ele é superior a qualquer monumento. Ele está atento, ele está com você. Por isso que nós precisamos entender que a religiosidade nos trava, nos limita a uma fé profunda com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus, ele pode mudar leis, Deus pode mudar estruturas, Deus pode mudar governos, para que a vontade dele se cumpra. Sabe por quê? Porque Jesus é soberano. Jesus é soberano. Quinto ponto: entenda o propósito da vinda de Jesus. João 3, 15 e 16. Você pode ler aí no texto, vai ser colocado o texto bíblico para você, que diz assim: para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo inteiro, que deu seu Filho primogênito, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu dizer uma coisa para você, o quinto ponto nosso: entenda o propósito da vinda de Jesus. Sabe qual é o propósito da vinda de Jesus? Salvar você, levar você para o céu, mudar a sua história, tirar você das trevas, trazer você para a luz, levar você a uma vida plena, falar a verdade para você, não usar máscara. A forma de discipulado de Jesus não é meio termo. Em Jesus não existe em cima do muro, é sim ou não, é sim ou não, é verdade, é de forma direta, é amorosa, é real. Por isso que ele falou assim, quem crê em Jesus não morreu. Quem crê em Jesus, ele passa da morte para a vida. Por isso que quem já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele já está vivendo a vida eterna. Porque se ele morrer, esse corpo físico, ele vai ser promovido para a eternidade com Deus. Então, entenda o propósito da vinda de Jesus. Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus veio para perdoar os seus pecados. Não importa, meu querido, não importa o tamanho do seu pecado. Não importa o que você já fez na vida. Jesus quer se encontrar com você hoje e perdoar todos os seus pecados, perdoar toda a sua vida. Por isso que ele foi até Nicodemos. Nicodemos era um religioso, Nicodemos tinha todas as estruturas que a sociedade poderia oferecer, mas ele tinha uma certeza, ele tinha uma certeza que ele não era salvo. Nicodemos sabia que ele não era salvo. É tanto que quando Jesus fala para ele sobre novo nascimento, ele sabia muito bem que não existe reencarnação. Ele sabia muito bem que as Escrituras ensinam claramente que ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez, e depois disso o juízo de Deus. E por isso que ele falou assim: como pode um homem ir para a barriga da sua mãe novamente? Isso não é possível. E aí Jesus vai e fala para ele: Nicodemos, esse nascer de novo é nascer do Espírito, é nascer da parte de Deus, é nascer de um renascimento, de uma ressurreição da morte para a vida, e essa vida só Jesus pode dar. Estamos caminhando para o nosso final do nosso estudo, que diz o seguinte lá no ponto 6: creia no Evangelho, que traz salvação e não condenação. Eu amo, deixa eu dizer uma coisa para você, muitos decoraram João 3,16, mas eu amo João 3,17, quero ler bem pausadamente para você. Olha o que diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Pois ele enviou Jesus, não para condenar, mas para salvar o mundo inteiro. Jesus, ele veio a este mundo, como nós dissemos no ponto anterior, com um propósito,
com uma missão, e ele cumpriu esse propósito, e ele cumpriu essa missão, e ele veio para te salvar. Ele não veio para te condenar. Jesus, ele quer te perdoar, ele quer mudar a sua história. Sabe de uma coisa? Se você que está me ouvindo hoje, está me assistindo, está participando dessa escola bíblica discipuladora, você é igreja, nós precisamos pregar o evangelho e parar de pregar dogmas. Nós precisamos ser mais evangelho, precisamos ser agentes de reconciliação, somos pregadores de esperança, aleluia, somos pregadores da fé, não do medo, somos o povo da inclusão e não da exclusão, somos uma família para pertencer e não uma família para fazer seleção. Nós somos uma família para pertencer, a família de Deus. E você que é da família Ágape, você é uma família para pertencer mesmo. Família Ágape, nós estamos ensinando na Bíblia que o Evangelho é simples, que o Evangelho é inclusivo, que o Evangelho não é para condenação, o Evangelho é para salvação. 7º ponto, João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, quem já rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece nele. O que Jesus está dizendo nesse último ponto aqui? O que nós podemos aprender nesse estudo aqui, que nós estamos falando sobre encontros com Jesus, e numa forma específica com Nicodemos? Creia na esperança da vida eterna. Creia. Meu querido, quantas pessoas não se acham dignas de salvação? Sabe por quê? Porque não creem na mensagem de Jesus. E eu quero convidar você a crer na mensagem de eternidade do Evangelho. E esse Evangelho não é o Evangelho da igreja A ou B, mas é o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso eu quero finalizar dizendo assim: em dias de morte, reafirme sempre que quem tem Jesus tem tudo. Seja você com Jesus. Jesus sempre teve esperança. A esperança que vocês precisam está em Jesus. A esperança que você precisa está em Jesus. Os cristãos precisam crer, viver e aplicar o Evangelho sem medo. O medo é o pecado mais terrível aceito na igreja. O pecado é o que mais mata, é o que mais prende as pessoas. A religião trabalha sobre o medo, o Evangelho trabalha sobre a liberdade em Cristo Jesus. A religião aprisiona as pessoas, o Evangelho liberta as pessoas. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas sejam mais honestas e reais. A igreja precisa ser um lugar de refúgio e de pertencer. Jesus respondeu as suas perguntas a Nicodemos, e Nicodemos foi salvo, e Nicodemos foi alcançado, e Nicodemos teve a sua vida transformada. Eu quero terminar esse nosso estudo relembrando todos esses pontos que foram fundamentais nesse encontro de Nicodemos com Jesus. O Evangelho, ele supera as barreiras. Seja simples, busque a espiritualidade, deixe a religiosidade, encontre o propósito, encontre o seu propósito, creia no real Evangelho. E 7º, tenha esperança. Romanos 5:11 diz assim, está aí embaixo para você ler: por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidar você para a quinta-feira que vem, para nosso segundo estudo, onde nós vamos falar sobre o encontro fantástico de Jesus com a mulher samaritana. Eu espero que esse estudo, ele tenha abençoado a sua vida. E se você ainda não teve esse encontro com Jesus, ou se você está tendo assim a aproximação, essa é a noite onde você pode parar, esse é o dia onde você pode parar e dizer assim: Jesus, senta aqui do meu lado, vamos conversar, porque eu sei que o Senhor é verdadeiro, o Senhor é simples, o Senhor é justo e o Senhor me entende. Que Deus abençoe a sua vida e que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Se você quer receber a Cristo Jesus aí na sua casa,
como único e suficiente Salvador, eu quero orar por você agora e orar com você. Pai, eu juntamente com esse meu irmão, eu quero pedir que o Senhor agora confirme o plano da salvação na vida dele, que ele te conheça, que ele realmente tenha esse encontro espetacular, que é com Jesus e com o seu Evangelho. Que o Senhor abençoe a sua casa e que o Senhor venha transformar a história deste meu querido, que me escuta neste momento e que participa dessa escola bíblica discipuladora, ó Pai. É no nome de Jesus que eu oro e abençoo esta vida para a glória de Deus. Foi abençoado? Deus falou com você? Curta a nossa página, curta as nossas páginas, Facebook, Instagram, YouTube, e receba diariamente mensagem de fé e de esperança. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até nosso próximo encontro nessa série de estudos, Encontros com Jesus.